Então tá. Então, retomando a sessão de julgamento, nós vamos para o processo 454, processo 10.840, 905.692, 2011-15, recorrente JP Indústria Farmacêutica S.A. Relatoria do conselheiro Leonardo Algaçauara de Araújo Branco. Pode fazer o relatório e voto, Leonardo. Tá, todos têm o mesmo resultado, mas acho que só um que muda um pouquinho, a fundamentação, basicamente a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui, vou abrir o final 15, tá bem. Vamos lá, relatório. Ele tá abrindo, tá lento. Recurso voluntário, interposto em face de acórdão tal, manifestação de conformidade contra despacho decisório que deferiu integralmente direito creditório, homologou parcialmente as compensações em razão da incidência de acréscimos legais, débitos declarados já vencidos. O manifestante alega que o despacho decisório foi exarado com erro e sem fundamentação, na medida em que apresentou todos os documentos pertinentes. Vou ver se eu posso pular alguma coisa. E seu crédito é legítimo conforme a legislação vigente. E eu faço a transcrição. A DRJ proferiu o acórdão naqueles termos em que eu referi. Posso ir direto para o voto, presidente? Porque eu acho que fica bastante claro qual que é o objeto. Por favor. Pese o inconformismo da recorrente, não é apontado na manifestação de conformidade ou no recurso quais equívocos específicos ocorreram na DECOMP ou nos cálculos dos juros e da multa que acarretariam na anulidade do lançamento. Neste contexto, é muito claro o acórdão recorrido. Para que não se alegue o cerceamento de defesa, a cobrança da multa e juros se encontra com amparo no artigo 61 da 9430. A multa de mora não depende de análise de elemento subjetivo para ser aplicada, não importa se o atraso ou falta de pagamento se deu por culpa ou força maior. A legalidade da cobrança de juros de mora, com base na Selic, é matéria pacificada. As matérias foram, inclusive, simuladas já pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Enfim, pelo entendimento de que a multa, que a mora surge, conforme dispôs o Código Civil com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu vencimento, existindo pagamento na data determinada, configura-se a mora. Resulta-se que o crédito foi insuficiente para compensar o débito. E aí eu simplesmente reitero a decisão recorrida, conheço e nego provimento para o recurso apresentado. Alguém quer fazer alguma observação? Então, Lázaro? Com o relator. Oswaldo? Acompanho o relator. Carlos? Com o relator. Fernanda? Com o relator. Marcos? Com o relator. Léo, só um detalhezinho, mas sim, você falou que a manifestação de conformidade quanto ao despacho decisório que deferiu, indeferiu o crédito. Deferiu. Perfeito. Obrigado, Marcos. João? Com o relator. Eu também vou com o relator, então acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento do recurso. Os outros da JP Indústria Farmacêutica são iguais, Leonardo? Só o final 62 que é ligeiramente diferente. Então vou ler o 62 aí. Não, então esse resultado vai se aplicar ao 456, 457, 458 e 459 da pauta, é isso? Exato. Então, a gente vai ler o 456, que é diferente, tá? A empresa apresentou PERDCOMP número tal, requerendo compensação de débitos com crédito de IPI no primeiro trimestre de 2008. A da análise do pleito resultou do despacho decisório que deferiu integralmente direito creditório, mas homologou apenas em parte compensações formalizadas, abaixo identificadas. Então, eu faço aqui a transcrição. O valor do crédito solicitado, 225.525, do crédito reconhecido idêntico. O valor do crédito solicitado foi integralmente reconhecido, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados do sujeito passivo, homologou parcialmente a compensação da PERDCOMP número tal. Faço aqui a transcrição. Cientificado despacho decisório, manifestou contribuinte sem conformidade em 2011, no intermédio das seguintes razões, também faço a transcrição. E, da mesma forma, eu pergunto se eu posso ir ao voto, presidente, para
Claro, pode ir. Então, o que pesa o inconformismo da recorrente não é apontado na manifestação também, nesse caso, mas os equívocos ou cálculos dos juros da multa que acarretariam a nulidade do lançamento, passo a transcrição. E no mesmo sentido, é basicamente a mesma coisa, o fundamento é o mesmo de todos os outros processos, só muda um pouco os números, então eu abri mais por preciosismo mesmo, é o mesmo fundamento. Lázaro, ele está negando provimento. Acompanha o relator. Oswaldo? Com o relator. Carlos? Com o relator. Fernanda? Com o relator. Marcos? Acompanha o relator. João? Acompanho. Eu também estou acompanhando. Então, o resultado ficou: acordam os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Esse resultado vai ser refletido em todos os processos da JP Indústria Farmacêutica S.A., que são os processos 454, 455, 456, 457, 458 e 459 da pauta. O 460 já foi votado, teve sustentação oral, o 461 foi retirado de pauta, 462 foi retirado de pauta, então a gente vai para o 463, TAM Linhas Aéreas S.A., processo 10.814.012.823, 2007-41. Pode ler o relatório e voto, João, Leonardo. Pois não. É um recurso voluntário em que se recorre de decisão que decidiu por unanimidade de votos considerar improcedente a impugnação. Trata-se de lançamento de auto de infração de folhas tais, constitui o crédito tributário de 29 mil, correspondente à multa prevista no artigo 72, inciso 2 da Lei 10.833. Referida penalidade se aplica, segundo o argumento, que o contribuinte não adotou tempestivamente as providências cabíveis para a extinção total do regime de exportação temporária, objeto do processo administrativo número tal, como previsto pelos dispositivos de regência do RA, aprovado pelo decreto 4.543. Conforme ela da autoridade autuante de demais documentos acostados aos autos, o contribuinte obteve em 2003 deferimento de seu pedido de concessão do regime de exportação temporária relativamente às mercadorias relacionadas na declaração de despacho do DDE número tal e registro de exportação números tais, pelo período de 12 meses. Foi realizada tempestivamente a reimportação parcial dos referidos bens por meio das DIs número tais. Paralelamente, houve a prorrogação de prazo relativamente ao saldo remanescente das mercadorias, com um novo vencimento em 26/11/2006. Expirada essa data, foi a contribuinte intimada a comprovar a extinção total e tempestiva do regime ou efetuar recolhimento da multa prevista, não tendo se manifestado. Tendendo a estar caracterizados cumprimento do prazo estabelecido no regime aduaneiro especial de exportação temporária, a autoridade fiscal aplicou a multa equivalente de 5% do preço da mercadoria. Cientificado do lançamento 10/7/2007, o contribuinte apresentou impugnação em 8/8/2007, junto às folhas tais, alegando em síntese que 1. O descumprimento de dever estabelecido no consequente norma geral e abstrata, que for relatado no antecedente na norma individual pelo autuante, não implica qualquer relação jurídica de cunho sancionatório no seu consequente, pois não vigorava na época do deferimento do regime aduaneiro qualquer norma sancionatória que estabelecesse no consequente norma geral de a penalidade em questão. B. Somente com o advento da Lei 10.833 foi instituída a penalidade, até então inexistente pelo descumprimento do prazo estabelecido. A lei entrou em vigor na data de sua publicação em 29/12/2003, podendo a partir de então irradiar seus efeitos. Não se admite, 3, por caracterizar a violação do princípio da irretroatividade, atribuição de eficácia retroativa dessa nova lei, que está em vigor desde dezembro de 2003 para atingir eventos supostamente ocorridos em novembro de 2003. O artigo 106 do CTN estabeleceu hipóteses taxativas no que tange a possibilidade de aplicação retroativa das normas tributárias, nenhuma delas passível de ser aplicada ao caso em comento, requer assim seja declarado improcedente o auto de infração. Submetida a julgamento, a manifestação de conformidade foi improvida nos seguintes termos. A recorrente apresentou recurso voluntário em que reitera as razões de sua impugnação. É o relatório, presidente.
Eu estava vendo que por que esse processo está no meio dos de IPI. Ele está na tabela como processo de IPI. Isso não é multa de IPI, não é multa aduaneira, né? Aduaneiro. Alguém errou. Ele está como... ele está... Não foi o Léo, não. O Léo colocou. Certinho. Eles estão reclassificando. Eu não sei por que a gente preenche essa tabela. Porque... né? Cada vez está mais claro que a gente não deveria preencher. Ele está como IPI. Lançamento de IPI. Está aqui. Então, tá. Então, mas aí não tem problema, não. Leonardo, pode ler o voto. Ok. Recurso voluntário é tempestivo, preenche requisitos formais, portanto, ele toma conhecimento do mérito, não assiste razão recorrente. A tese da defesa fundamenta na inexistência de previsão, de penalidade no ordenamento, no momento da concessão do regime especial. Aspas, mesmo que tivesse sido instalado o processo administrativo antes da 10.833, não se poderia cogitar, obviamente, da aplicação da linha tal do inciso 2 do artigo 106, porquanto a referida lei não combinou penalidade menos severa ao contribuinte. Ao contrário, instituiu penalidade até então inexistente na legislação em vigor à época dos fatos. Não é verdadeira, contudo, a afirmação. Extrai-se dos autos que a concessão do regime ocorreu em novembro de 2003, conforme atesta o documento de folha 173. Na época, vigorava a medida provisória 135 de 2003, que assim dispunha em seu artigo 56, inciso 2, aplica-se multa de 5% do preço normal de mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de exportação temporária ou de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime. A medida provisória foi convertida na Lei 10.833, que ainda hoje regulamenta a matéria em seu artigo 72, que dispõe da mesma maneira. Assim, ainda que se concordasse com a recorrente, que seria aplicável a legislação em vigor à época, de novo, da concessão do regime, e não do momento de descumprimento do regime aduaneiro, o efeito prático seria o mesmo. Demais, a recorrente não inova sua fundamentação, motivo pelo qual entendo que deve ser confirmada a decisão recorrida. Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida, que integram as minhas razões de decidir, por esses fundamentos, mantenho, voto por conhecer do mérito, negar provimento recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma observação? Lázaro? Acompanho o relator. Oswaldo? Achei a tese deles muito interessante. Até se não houvesse MP, eu não decidiria. Mas, em havendo MP, acompanho o relator. Carlos? Acompanho o relator. Fernanda? Acompanho o relator. Marcos? Acompanho o relator. João? Com o relator. Eu também acompanho, então acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Agora vai ser o item 464 da pauta, processo 3.833.00.1698.2008.35, a recorrente é a ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo. O processo é da minha relatoria e ele já está aí na pasta compartilhada. Isso, eu estou fazendo uma conversão de diligência, tá? Deixa eu ler aqui os termos. Estou abrindo o voto aqui. Eu vou direto ao voto, para vocês entenderem o que aconteceu. Na verdade, é porque tem vários processos envolvidos e pode dar aí alguma confusão aí. Eu achei melhor converter em diligência para apurar direito o resultado. Deixa eu ver aqui. A recorrente alega inicialmente que, em decorrência da reconstituição da escrita fiscal, os saldos credores de IPI pleiteados em outros processos foram indeferidos. Esse processo aqui é interessante, porque o recurso voluntário, ela fala assim, parece que esse meu recurso não tem razão de ser, mas tem, porque ele está pedindo assim, o processo, ele ganhou no processo na DRJ. Tá? Então, você fala assim, para que ele está recorrendo se ele ganhou? Aí ele fala assim, que ele está recorrendo porque o voto lá da DRJ
que ele fez? Ele deu provimento ao recurso, mas não reconstituiu a escrita dele, do IPI. Então, ele falou assim, então, por causa disso, ele estava sendo prejudicado. Então, ele quer que a gente refaça o acordo para reconstituir e dar um direito ao crédito dele, que seria advindo se ele fosse reconstituído a escrita. Mas aí eu cheguei a outras conclusões aqui. Então, aqui, a recorrente alega que, em decorrência da reconstituição da escrita, os saldos credores IPI pleiteados em outros processos foram indeferidos, e, portanto, a análise desse processo repercutiria nos processos que cuidam das compensações. Aí ele fala, por tais motivos, pode-se entender que o presente recurso monetário não teria objeto. Entretanto, em decorrência da reconstituição da escrita fiscal, os saldos credores de IPI pleiteados pela recorrente, mediante PERDECOMP, né, foram deferidos. Portanto, a glosa do saldo credor escriturado pela recorrente gera efeitos em compensações controladas em outros processos. Dessa forma, na certeza que seu direito quanto aos créditos apropriados, embora não cientificada da possibilidade de interpor recurso voluntário, valendo-se no mecanismo que o sistema recursal coloca à sua disposição, a recorrente apresenta o presente recurso e espera a reforma da decisão ACOR na parte em que saiu vencida, tá? Então, consultando no site do CARF, na internet, aí estão os processos que ela cita, né? Um foi convertido em diligência agora em fevereiro, tem um que não está no CARF ainda, tem um que foi julgado pelo CARF, negado provimento por maioria, e está esperando o recurso especial, e tem um que tem um acordo, mas o acordo não está disponível no site do CARF. No único processo em que tive acesso ao acordo, consta o seguinte no voto condutor. Primeiro, embora haja certa vinculação entre a matéria do presente processo e aquela que se refere ao lançamento de IPI, as matérias não são idênticas, as ponto de se determinar o julgamento dos processos como se conexo fosse. Então, por esse motivo, esse processo foi julgado lá na outra turma. Consequentemente, como esclarecido, não será necessário analisar se haverá repercussão nos outros processos, já que as matérias não são idênticas, tendo, inclusive, já havido julgamento em um dos processos. Então, o que eu chego à conclusão é o que a gente até vem discutindo aqui, tá? Esse processo aqui, ele não tem repercussão nos outros, dá para a gente julgar separadamente. Então, eu supero essa parte e vou para as preliminares que ele alega. O auto de infração não indica os custos glosados pela fiscalização, o fundamento legal, as razões pelas quais não seriam passíveis de aproveitamento. Ao invés de apurar as diferenças encontradas, a fiscalização proferiu por reconstituir a escrita fiscal, por entender que todos os custos se referiam aos créditos autorizados pela Lei 10.267, não autorizados pela 9.363. A diligência efetuada pela DRJ não se presta a realizar exames ou aperfeiçoar provas, mas sim a suprir e socorrer o precário auto de infração. Houve preterição do direito de defesa, já que não oportunizada a recorrente defender-se dessa atuação. Há afronta ao artigo 142 do CTN por não descrever quais os fatos foram selecionados. O lançamento procura precário de descrição dos fatos e caracterização das infrações. Pode-se verificar que o procedimento fiscal... Aí eu falo que o procedimento foi correto, né? Que não é caso de nulidade. Quanto à alegação de que a recorrente não foi informada acerca do resultado da diligência, isso daí também... eu também supero isso porque a diligência foi feita com as informações que foram prestadas pela empresa. Oi, Marcos, você queria falar de uma coisa? Porque você foi pro voto, mas eu acabei, comecei a passar sem querer no relatório, e eu verifiquei que esse processo tem mais de 1 milhão, tá? Lá no valor originário, que nem aparece. Não. Pois é. Isso daí é uma coisa interessante. Então, isso daí a gente tem que ver. Porque o valor dele, eu acho que é 400 e poucos mil, não é o tributo? Eu cheguei a perguntar esse processo especificamente, e
e o pessoal falou que era para colocar esse processo, entendeu? Aí é uma coisa que a gente pode olhar. Ele é mais de 1 milhão mesmo, no total. Foi esse critério que a gente usou ontem com o Oswaldo, né? Pelo critério, eu acho que ele estaria fora. Eu vou até confirmar, você olhou aí? É auto de infração, né? É alto. É 1.110.000. Eu abri o volume 1 lá, onde tem o auto de infração. Pois é. O negócio só é o seguinte, que, na verdade, ele já ganhou na DJ, entendeu? Ele está pedindo coisas. Aí eu na dúvida, coloquei em pauta. Mas se vocês acharem que é caso, a gente é decisão do colegiado. A gente pode tirar de pauta. É engraçado que a gente pode superar a nulidade se for favorável a ele, mas não a própria nulidade que a gente comete no mesmo ato. Você olhou aí, né, Marcos? Não, com certeza é auto de infração. Eu digo porque é aquilo que eu falei, né? Não o valor que está sendo questionado, mas sim o valor originário lá está constituído. O principal mais juros de multa está dando 1.100.000. Pois é. Por esse critério, ele está acima de 1 milhão, sim. Porque antes o pessoal tinha me falado assim, não, é para considerar só o tributo, não é para considerar multa de mora, juros de mora. Aí eu peguei e falei assim, bom, se considerar só o tributo, não dá 1 milhão. Olha não dá 500 e poucos mil. Tá lá, 506 mil. As outras multas que estão aí, o que é mesmo? Eu acho que não é mora, não. Eu acho que não teria prejuízo, mesmo porque você vai continuar no CARF, ainda que não nessa turma, então os processos vão te perseguir, não vão? Boa! Não, a questão... Não, acho que esse aqui volta, Léo. Volta pra turma, né? Não, esse é diligência. Segue ela, não. Os processos seguem o conselheiro, eu acho. Antigamente. Segue o conselheiro. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver que o auto de infração... Eu tinha olhado lá, ele só... porque eu acho que é só a multa, juros de mora e multa de mora não entram naquele cômputo do 1 milhão, tá? Isolada, né? Só multa isolada, não é? É só multa isolada. E o que tinha aqui não era multa isolada, quer ver? Deixa eu ver aqui no auto de infração. No e-processo, o tributo mais a multa dá 885.918. Mas só que você vê, no auto de infração, o imposto é 504, juros de mora 224 e a multa de mora 379. Então, dá 1.100.000. Então, como é juros de mora e multa de mora, não entra. Então, vai considerar só o imposto. Porque só considera a multa isolada. Pelo só imposto, ele é 506 mil. Então, ele poderia entrar para julgamento. Mas essa questão da juros de mora e multa de mora serem excluídas, isso está em algum lugar? Aquela mensagem que eu mandei para vocês, olha aí, que ela me esclareceu, está aí no WhatsApp. Eu acho que eu pus aqui também no chat. Aqui. Colocou, mas ali não fala eles nada, deram não. autorização expressa, então, para colocar em pauta, não foi? Acho que foi por telefone. Não, mas enfim, eu acho que nesse caso, se teve essa autorização, eu acredito que a gente pode ir em frente. Mas só diligência. Na meta, Então, aqui, ó, olha. Não, eu tô com mais de 500 horas. Eu tô me gabada, eu tô muito atrasada mesmo. Qual que é o prejuízo da diligência? Isso não vai afetar a decisão do processo. A gente não vai tomar uma decisão de direito agora. Aqui, ó, o que ele coloca lá, é necessário considerar o valor originário do auto de infração. Se houver mais de um tributo, é preciso somar os valores do principal, relativos a todos os tributos, falando do principal. Se houver multa isolada, incluir também. O que eu entendi... Pode julgar. Hã? Então pode julgar. Pode, não é? Porque eu entendi isso, é tributo, você soma todos os tributos e as multas isoladas. Aí você vê se está 1 milhão. A Rose não está aí fácil, de fácil acesso, não é só a gente pedir para a Ana falar com a Rose? Ô, Ana,
A Poliana tá aí? Poliana, né? Para a gravação um pouquinho, Ana.